Olá pessoas, e vem cá, convenhamos, os vídeos recentes de casos criminais acabaram ficando um pouco mais pesados. Eu sempre tento trazer alguma mensagem, alguma coisa do tipo no vídeo para não ser só tristeza, mas de fato os vídeos estão mais pesados. Pensando nisso, eu decidi trazer um vídeo aqui que eu não trago faz muito tempo, que é focado em um desaparecimento muito bizarro que aconteceu. Então se vocês curtem esses casos criminais um pouco mais leves e também manter na mesma vibe de mistério, não esqueça de deixar o like, se inscrever se você for novo por aqui. E ó, eu tô repostando todo mundo no meu Instagram que tá postando um story assistindo aqui o vídeo e me marcando. Então posta lá se vocês quiserem participar, ajuda muito aqui na divulgação do vídeo também. E antes de começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, a Bonox é uma super parceira aqui do canal. Eles vendem gift cards de diversos serviços e eu sempre recomendo aqui pra vocês. Eu mesmo uso o serviço, confio muito. E olha que bacana, eles estão com a promoção dos combos gamer. Os combos gamer são esse da primeira linha do site. Você tem aqui o combo Power Up, que é R$60 da PSN junto com R$50 do iFood e você paga R$105. Tem também o combo Loot Box, que é Steam com iFood, R$20 a Steam, R$20 o iFood. Enfim, esses combos vão mudando a cada dia que passa, então é legal você entrar aí no site pra ver qual que tá disponível. E outra coisa também, fazendo uma compra acima de R$50, você vai estar participando do sorteio de um kit gamer. O site aceita PicPay, boleto e Pix, então confira aí o link na descrição. Como eu disse, é um site que eu confio muito. E agora vamos ao assunto do nosso vídeo. O caso de hoje se passa em junho de 92, na cidade de Springfield. Esse período do meio do ano é conhecido por animar a cidade, afinal é a época da finalização do ano letivo, então várias festas de formatura estão rolando. Os estudantes da escola Kickapoo estavam ansiosos para as dezenas de eventos que aconteceriam, não só na instituição onde estudavam, como em todas as outras da cidade. Stacy McCall e Suzy Streeter estavam entre os alunos que estavam se formando e não eram diferentes. Naquela noite elas queriam sair. Stacy tinha 18 anos e era filha de Janice e Stu McCall. Ela era descrita como a alma da festa, uma menina brincalhona, divertida, que sempre andava com os palhaços da sala de aula. Stacy trabalhava em uma academia da cidade e nas horas vagas fazia bico como modelo para vestidos de casamento. Suzy tinha 19 anos e por sua vez trabalhava no cinema local, mas estava de folga nos dias 6 e 7 de junho por conta da sua formatura. Seus amigos e familiares a descrevem como uma menina brilhante com uma facilidade enorme de fazer novas amizades. Depois da formatura, Suzy esperava se tornar uma cabeleireira de sucesso como sua mãe, a Cheryl. Ela tinha 47 anos e era mãe de Suzy e de Bart Streeter, fruto de 2 casamentos mal sucedidos. Seu relacionamento com Bart não era muito bom, eles não eram muito próximos. Com Suzy, por outro lado, era melhor. As duas moravam juntas e se davam muito bem. O final da noite de Suzy e Stacy seria em Branson, uma cidade vizinha a Springfield, onde elas dormiriam em um hotel e iriam para um parque chamado Whitewater na manhã seguinte. Porém, de última hora, as duas decidiram não ficar no hotel e resolveram que passariam a noite na casa de outra amiga, a Jenilee Kirby. O vizinho dela estava dando uma festa grande de formatura e as meninas queriam participar. Às 22h30, Stacy liga para sua mãe e conta sobre a mudança de planos, afirmando que ligaria novamente pela manhã antes de ir para o parque. Por volta das 2 da manhã, Suzy e Stacy decidiram que precisavam dormir, pois sairiam cedo pro parque, então elas saíram da festa e foram para casa de Jenilee. Porém, o que elas não sabiam era que Jenilee tinha chamado alguns parentes dela para comemorar a formatura, então a casa estava bem cheia e não tinha local para Suzy e para Stacy dormirem confortavelmente. Elas então decidiram dormir na casa de Suzy e voltariam para casa da amiga de manhã, pois as 3 iriam juntas pro parque. E assim elas fizeram. Chegando lá, trocaram de roupa, tomaram um banho e foram dormir. No dia seguinte, às 8 horas, Jenilee ligou para Suzy. Essa ligação não teve resposta. Ela, que estava esperando as duas amigas para irem juntas ao parque, acreditou que provavelmente teriam dormido demais e então decide ir até a casa de Suzy com o namorado. Jenilee chega lá na casa por volta das 9 da manhã e a primeira coisa que ela nota é que o carro das 3 estão lá na frente da casa, como é de costume, o que dá a entender que elas estão lá dentro. Sendo assim, os dois foram até a porta e foi nesse momento que perceberam que a cúpula da luz que ficava na entrada estava quebrada com cacos de vidro espalhados pelo chão. De acordo com o depoimento, Jenilee estava descalça, então seu namorado improvisou uma vassoura e removeu os cacos dali. Em seguida, ele bateu na porta e descobriu que ela estava aberta. Jenilee seguiu o namorado e os dois entraram na casa. O local parecia intacto. A única coisa que estava fora do comum era a TV, que estava ligada em um canal de estática. O cachorro da família, o Cinnamon, estava na casa e parecia bem inquieto, choramingando e andando de um lado para o outro. Fora todas
todas essas bizarrices, nada parecia muito fora do normal. Olhando o resto da casa, Janelle e o namorado encontraram as bolsas das três, além também de maquiagens e outros objetos pessoais. Era como se as garotas tivessem acabado de sair de casa correndo, mas parecia que algo mais tinha acontecido. Elas começaram a teorizar que de fato as duas saíram correndo em direção ao parque como se estivessem atrasadas, e aí então eles resolveram ir em direção ao parque para poder encontrar com as amigas, porém no meio do caminho o telefone de Janelle tocou. Do outro lado da linha, um homem proferia xingamentos e frases explicitamente sexuais. Assustada, Janelle desligou a ligação na esperança de não ser perturbada novamente, mas não foi isso que aconteceu. Minutos depois, o telefone tocou novamente e era a mesma voz de antes. Como da outra vez, Janelle desligou a ligação sem entender o porquê que ele estava ligando para ela desse jeito. Foi então que ela lembrou de um fato muito importante. Alguns meses antes, Suzy relatou que estava recebendo trotes com frequência. Apesar da desconfiança, Janelle resolveu seguir com o namorado em direção ao parque. A mãe de Stacy, a Janice McCall, já estava preocupada com o fato de que sua filha não tinha ligado até o momento e decidiu ligar para Janelle, que supostamente estaria com a menina. Foi então que ela ficou sabendo da mudança de planos de Suzy e Stacy e pensou que talvez elas tivessem perdido noção do horário, então deixou a ausência da filha quieta por mais um tempo, já que ela poderia estar se divertindo. Porém, 7 horas se passaram sem o retorno da filha. Janice então decidiu ligar para a casa de Cheryl para saber se estava tudo bem. Quando a ligação não teve resposta, Janice resolveu logo ir até a casa, ao mesmo tempo em que Janelle e o namorado decidiram voltar lá também para entender o porquê que as duas garotas ainda não tinham voltado. Quando chegaram lá, já dentro da casa, os três continuaram olhando a residência para ver se encontravam qualquer vestígio do paradeiro das duas. Foi quando Janice percebeu que ao lado da bolsa de Suzy também estava a bolsa de Cheryl, com todos os seus documentos e cartões. Não fazia sentido a mãe de Suzy ter saído com as meninas sem levar nenhum documento ou dinheiro, certo? A secretária eletrônica da casa estava com uma luz piscando, indicando que alguém tinha deixado uma mensagem lá. Janelle deu play e, para sua infelicidade, era o mesmo homem falando um monte de coisas de teor sexual. Ela achou estranho, mas não teve muito tempo para pensar sobre, porque ao fim do áudio, a secretária eletrônica exclui o áudio automaticamente. Então já perceberam que a situação estava muito estranha e com falta de informações sobre as três, Janelle resolveu finalmente chamar a polícia. A cena do crime já estava praticamente toda contaminada. Vizinhos estavam entrando e saindo do local, a mensagem de voz tinha sido deletada, Janice e Janelle arrumaram a casa pensando, pô, quando elas voltarem vai estar tudo arrumadinho, então isso dificultou demais o trabalho dos policiais. Na investigação eles perceberam que não houve sinais de luta corporal ou de arrombamento da casa, o mais próximo que tinham disso era a cúpula quebrada, mas poderia ter sido só um acidente. A cama de Suzy estava desfeita como se alguém tivesse dormido nela, normal, e as roupas dela e da Stacy estavam arrumadas e dobradas. No quarto encontraram lenços demaquilantes usados, o que significa que provavelmente elas chegaram na noite anterior, tiraram a maquiagem e capotaram. Na bolsa de Cheryl encontraram $900, as chaves do seu carro, um maço de cigarros e um isqueiro. De acordo com os amigos dela, Cheryl era fumante e não saía de casa sem seus cigarros. Não tinha sangue pela casa, nenhum móvel quebrado, sinal de entrada forçada, não tinha nada que pudesse dar qualquer indício à polícia do que poderia ter acontecido naquela noite. A pista mais imediata que eles poderiam ter era a ligação feita para a secretária eletrônica, mas não foi possível recuperar a mensagem. Sem um direcionamento, a polícia decidiu investigar o passado das três para tentar encontrar algo. Foi assim que descobriram que Suzy tinha namorado um cara chamado Dustin durante um tempo e ele não parecia ser um rapaz muito direito, pelo menos não de acordo com a lei. Ele tinha sido preso há pouco tempo por se envolver com uma gangue de roubo a cemitérios. Na investigação, a polícia descobriu que provavelmente foi a própria Suzy que o denunciou para as autoridades e inclusive estava com agendamento para testemunhar no julgamento da gangue. Essa informação acendeu um alerta para a polícia, pois soava muito como um motivo para crerem Suzy fora do radar. Dustin e seus amigos então foram interrogados, mas todos negaram ter qualquer envolvimento com o caso. Ainda que nenhum deles tivesse apresentado um álibi consistente, não havia nada que pudesse ligá-los ao desaparecimento das garotas, então acabaram deixando os três saírem. A próxima pessoa a ser investigada foi Bart Streeter, irmão 9 anos mais velho de Suzy. Bart era considerado a ovelha negra da família e já tinha se envolvido em algumas situações controversas no passado, por isso acabou sendo expulso da casa da família e passou a flertar com o alcoolismo. Bart passou alguns anos afastado da família, mas acabou voltando a morar em Springfield para tentar retomar o contato
contato com a família e principalmente com a mãe e com a irmã. Nisso, ele passou a se esforçar para não beber mais e conseguiu um emprego. Em geral, tudo estava indo muito bem. Suzy até chegou a morar com ele por um tempo, a fim de recuperar a irmandade, mas não deu certo. Eles acabaram tendo uma briga complicada que ocasionou na mudança de Suzy. Bart foi chamado pela polícia e disse que no dia anterior ao desaparecimento da irmã, ele estava na casa de um vizinho bebendo e acabou indo para casa por volta das 11h30 da noite e chegando lá ele desmaiou. A polícia desconfiou da história, principalmente por ele ter afirmado que estava muito bêbado. Poderia ser uma tentativa de não lembro o que eu fiz, mas aí pediram para ele fazer o teste do polígrafo e ele acabou passando, não tinha nada que ligasse ele diretamente ao caso, então a polícia o liberou. Os dias foram passando e as famílias envolvidas ficavam cada vez mais apreensivas até que uma nova pista chegou às mãos da polícia. Uma mulher que morava no mesmo bairro da casa onde as 3 desapareceram disse que estava sentada na frente da casa dela quando viu um veículo que não era comum de estar ali no bairro. Ela via os carros dos vizinhos diariamente passando pelas ruas, então ela tinha certeza de que aquele carro não era dali. O veículo em questão era uma van esverdeada dirigida por alguém que ela descreveu como uma mulher jovem de cabelos loiros. Ela disse que a jovem parecia nervosa e preocupada e que ela escutou uma voz masculina falando de dentro do carro com a motorista. A voz era agressiva e dizia: "Não faça nada de estúpido". Quando a polícia mostrou à mulher a foto das 3 que estavam desaparecidas, ela prontamente disse que a moça que estava dirigindo parecia muito com a Suzy. Com a descrição do veículo, uma van entre 1960 e 1970, a polícia passou a procurar qualquer carro que batesse com o descrito. Eles até chegaram a comprar uma van similar, pintar da cor descrita e estacionar na frente da delegacia com os dizeres: "Você viu essa van? Traga qualquer informação". Várias informações sobre a van chegaram até eles, mas não necessariamente sobre essa van específica esverdeada como a primeira pista, então acabou dando em nada. 6 meses depois, na virada do ano de 92, o programa America Most Wanted contou o caso que agora estava sendo chamado de As 3 de Springfield. O episódio contou todas as informações que eles tinham do caso e pediu para que quem estivesse assistindo, se tivesse novas informações, para que compartilhasse. Foi então que um homem ligou falando que tinha informações inéditas sobre o caso e imediatamente a ligação foi transferida para os detetives de Springfield, porém em questão de segundos a ligação foi desconectada. Como não conseguiram rastrear a chamada e o homem não ligou de volta, as possíveis informações novas foram perdidas. Em 93, um homem chamado Steven Garrison veio ao público para falar que sabia o que tinha acontecido com as 3 e que também sabia onde elas estavam enterradas. Steven disse que só iria liberar as informações se ele conseguisse uma delação premiada para a situação que ele estava passando na justiça naquele momento, já que ele estava cumprindo uma pena de 40 anos por acusação de sequestro e estupro de uma estudante universitária de Springfield. Depois de algum contato com as autoridades, Steven finalmente contou o que sabia. Ele contou que estava em uma festa com amigos e disse que um desses amigos, que estava bêbado, confessou que tinha assassinado as 3. A polícia não acreditou inicialmente, mas depois começou a desconfiar porque Steven começou a soltar informações que a polícia já sabia, mas que não tinham sido liberadas para o público. Sendo assim, a polícia pediu para que Steven os levassem até o local onde os corpos estariam enterrados. Para surpresa da polícia, o lugar em questão já tinha sido investigado anteriormente, nos anos 90, por conta do desaparecimento de 2 garotas, que não é relacionado com o caso de agora. Porém, isso é oficialmente, né? Não se sabe se o Steven se confundiu ou se existe alguma ligação entre os 2 casos e a polícia ainda não saiba. O dono do terreno era um homem que se declarou culpado para 2 acusações de assassinato de 2º grau e um caso relacionado a tráfico de drogas. No local, a polícia encontrou pistas ou algo mais concreto, mas que não foi liberado ao público. Independente do que seja, eles tiveram que obrigar Steven legalmente a não contar nada sobre o caso para ninguém. A partir desse momento, nem a própria polícia podia liberar qualquer informação nova sobre o caso e por isso não ficamos sabendo o que foi encontrado na propriedade, nem se é relacionado ao caso das 3 de Springfield. Parecia que nada que a polícia encontrava indicava um caminho para eles seguirem, estavam ficando sem alternativas até que uma nova pista surgiu. Alguém sugeriu que um homem chamado Robert Cox seria responsável pelo possível sequestro delas. Robert era um ex-membro de elite do exército dos Estados Unidos e havia sido preso e sentenciado à morte por assassinar uma jovem de 19 anos na Flórida. Eventualmente sua pena foi revertida e ele foi solto. Investigando o passado dele, a polícia descobriu que Robert se mudou pouco tempo antes do desaparecimento
apartamento para Springfield e ele chegou a trabalhar numa concessionária onde também trabalhava o pai de Stacy. Com essas coincidências, a polícia decidiu interrogá-lo e Robert disse que quando tudo aconteceu, ele estava em um torneio de golfe com seus pais e na manhã seguinte levou a então namorada para a igreja. Essa tal namorada confirmou essa informação. Apesar de não ficarem convencidos sobre nada que ele disse, as autoridades não tinham nada concreto para poder incriminá-lo, então acabaram o liberando. Em 95, Robert foi preso por roubo agravado no Texas e assim ele foi levado em custódia. Sua namorada foi até a polícia contar que ele tinha mentido por ele e que Robert nem estava com ela na noite em que as 3 meninas sumiram. Assim que receberam essa informação, a polícia foi até o Texas para tentar falar com Robert, mas ele se recusou a dar qualquer depoimento. Porém, em 96, Robert Cox deu uma entrevista para um jornal local onde ele menciona algo no mínimo estranho. A repórter perguntou se ele sabia algo das 3 de Springfield e ele prontamente responde que só sabe que elas estão mortas. A polícia então volta a tentar falar com ele, mas Robert segue negando qualquer envolvimento com o caso, o que não faz sentido já que ele acabou de afirmar que elas estão mortas. Ele falava que só poderia dar mais informações sobre o caso quando a mãe dele morresse e que ele não estava supondo que elas estavam mortas, mas sim tinha certeza. Em 97, as 3 de Springfield foram consideradas oficialmente mortas, ainda que as fichas do caso as descrevam como desaparecidas. Em 2007, uma jornalista chamada Kate Bard recebeu uma pista de alguém que afirmava ser uma psíquica. Essa pessoa disse que sonhou com as 3 mulheres e que elas estavam enterradas no terreno do estacionamento do Hospital Cox em Springfield. No ano do desaparecimento das 3, ainda não haviam construído o estacionamento, então era um lote vazio. Essa informação foi levada até os oficiais, mas eles não levaram a sério. Kate não deixou se abater por isso e decidiu agir por si só. Ela contratou um engenheiro mecânico que tinha um radar de penetração no solo e pediu para que ele escaneasse o terreno de estacionamento sem contar o que ela estava procurando. O engenheiro encontrou 2 figuras em paralelo e uma perpendicular sobre elas. Quando Kate contou sobre o que se tratava aquilo, o cara ficou muito espantado porque era em cemitérios e túmulos que ele encontrava aquele tipo de imagem. Ela levou isso novamente para a polícia junto com as imagens que o engenheiro encontrou, mas novamente não adiantou nada e eles afirmaram que não poderiam demolir a estrutura só com base nessas evidências. Kate seguiu pesquisando a respeito e a poeira do caso foi abaixando, até que em uma entrevista para o True Crime Daily, Kate fala algumas coisas bem enigmáticas, por assim dizer. Do you have strong theories of what happened to Cheryl, Susie, and Stacy? I believe I know what happened. I believe they were killed before morning. Who do you think was the target? It wasn't Stacy. So that leaves Susie or Cheryl. And Stacy was just collateral damage? Unfortunately. What do you believe the motives were for the people that took Stacy, Cheryl, and Susie? I'm not going to talk about that. A entrevista inteira soa como se Kate soubesse tudo o que aconteceu, mas decide não falar por algum motivo, o que é bem estranho. Uma das últimas pistas relevantes recebidas foi a de que uma van verde foi vista em uma empresa de concreto aparentemente abandonada. Os policiais foram até lá com cães farejadores e encontraram alguns ossos, mas após exames afirmaram que os ossos eram antigos demais para serem de qualquer uma das 3. Além disso, outra pista levou os investigadores até uma fazenda onde encontraram peças de carro que poderiam ser da van e algumas amostras de sangue. Tudo foi levado para o laboratório, mas todos os testes foram inconclusivos. Até o presente momento, 31 anos depois, não se sabe o que aconteceu com o Stacy, Cheryl e Susie. E eu peço aqui no final que vocês deixem aí suas teorias nos comentários. Tem muitos pontos soltos nessa história que não levam a local nenhum. O que mais me inculcou foi justamente a parte da ligação que, enfim, acabou nunca voltando. Então comentem aí e não esqueçam de deixar o like, isso ajuda demais aqui no canal, e de postar aquele story lá no Instagram e me marcar que eu tô repostando todo mundo, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.